E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer a história de um homem que se diz o profeta da rebelião espiritual. Ele se autodenominou a Besta 666. Esse homem influenciou a cultura artística e até hoje influenciou bandas de rock e até hoje é uma sombra no meio artístico, com a suposta liberdade espiritual, que por essa liberdade tem uma corrente invisível. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. Acho que pouca gente sabe isso, mas toda essa pauta progressista que nós vemos hoje veio dele. Inclusive aquela ideia de sexo, drogas e rock and roll, essa frase é dele. O movimento hippie veio dele, a contracultura veio dele, a contestação às coisas de Deus veio dele. Todas as grandes celebridades audiovisuais hoje cultuam ele, né? Desde Miley Cyrus até Ariana Grande, todas, obviamente a Madonna também, né? Todas trabalham em cima da pauta dele. O Aleister Crowley era o mentor dos Beatles, Stones. Do The Doors também. The Doors. Ele influenciou um movimento que era o Raul Seixas, com certeza, junto com Paulo Coelho. No limiar do século XX, o mundo parecia despertar para uma nova era. A ciência prometia explicar os mistérios da vida, a razão substituía a fé, e muitos acreditavam que a humanidade estava prestes a viver sua própria iluminação. Mas enquanto a luz da modernidade crescia, sombras se moviam nas profundezas da alma humana. Sombras que sussurravam sobre antigos deuses, sobre poder, prazer e liberdade absoluta. Era o renascimento do ocultismo, e entre os seus profetas, um nome ecoaria para sempre: Aleister Crowley, o homem que ousou desafiar o próprio Deus e se autoproclamou a Besta 666. Edward Alexander Crowley nasceu em 1875 na Inglaterra vitoriana. Filho de uma família profundamente cristã, cresceu cercado por preces, versículos e sermões. Seu pai, pregador da Irmandade Weymouth, ensinava sobre pureza e obediência a Deus. Mas o jovem Aleister via tudo aquilo como hipocrisia, e quanto mais tentavam moldá-lo, mais ele se revoltava. Ainda adolescente, rejeitou o cristianismo e abraçou o pecado com orgulho. Escreveu em seu diário, abre aspas, "Matei o Cristo dentro de mim", fecha aspas. Essa frase marcaria o início de sua jornada rumo às trevas. Crowley buscava não apenas o conhecimento proibido, mas a própria divinização do homem. Ele queria ser Deus. Em Cambridge, mergulhou nos estudos de alquimia, cabala, magia cerimonial e sociedades secretas. Entrou na famosa Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, um círculo de magos que buscavam unir ciência, magia e religião. Ali, Crowley ascendeu rapidamente. Seus colegas temiam sua ousadia. Diziam que ele evocava espíritos e que falava com vozes que ninguém mais ouvia. Em 1904, durante uma viagem ao Egito com sua esposa Rose, Crowley afirmava ter se recebido uma revelação. Uma entidade espiritual chamada Ahriman lhe editou um livro sagrado, o Livro da Lei, o texto que fundaria sua religião pessoal chamada Telemann. Nele, uma frase se repetia como um feitiço, abre aspas, "Faze o que tu queres, há de ser o todo da lei", fecha aspas. Essa se tornaria a base de todo o seu pensamento, a ideia de que a vontade individual é a força suprema do universo. Nenhuma moral, nenhum Deus, nenhuma lei externa deveria limitar o homem. Crowley acreditava que a humanidade estava entrando em uma nova era, a Era de Horus, o tempo do Deus criança, símbolo do ego, do poder e da liberdade absoluta. O cristianismo, segundo ele, pertencia à Era Antiga, do Deus do medo. Agora nascia o Império da Vontade,
a nova Era de Ouro. A partir desse momento, Crowley se via como profeta de uma nova religião mundial. Fundou ordens secretas, escreveu rituais e se intitulou, abre aspas, a Grande Besta 666, fecha aspas. E quando o livro do Apocalipse. Para ele, essa era sua coroação espiritual. Para outros, o início da sua possessão. O mundo do início do século XX foi tomado por uma onda de esoterismo. A astrologia, o espiritismo e a magia ganharam força entre intelectuais e artistas. Homens e mulheres buscavam poder espiritual fora das igrejas. Crowley foi a chama que reacendeu essa busca. Ele misturava magia cerimonial com símbolos egípcios, invocava entidades, praticava rituais sexuais e consumia drogas em busca de experiências místicas. Em seus templos, o prazer era tratado como caminho de iluminação e o pecado como forma de libertação. Multidões se fascinavam, chamavam de o homem mais perverso do mundo. Jornais britânicos o descreviam como um demônio encarnado, e Crowley sorria diante disso. Para ele, o escândalo era a prova de seu poder. A imagem do Crowley para o mundo inteiro. Tanto que se você pegar o 007, o Blofeld, ele é feito com base no Crowley. É o careca com o gato, assim. Sim. Ah, é? Ele é construído em cima no livro, né? E aí depois eles trazem ele pro cinema. E ele vira meio com o aspecto de um carecão malvadão, tipo o Tio Fester depois. E aí os Beatles começam aí nesse momento a serem, por algumas pessoas, né, por todo mundo, mas se acusar, tá vendo, os Beatles fizeram um pacto. Tem coisas ocultas. E aí começa as teorias da conspiração. Quando eles vão pra Índia, então, que basicamente o New Age começa nos Estados Unidos muito por causa dos Beatles, né? É. Eles que vão trazer da Índia a música, a musicalidade, né? Aquela história, o George Harrison foi pra lá ficar no ashram, e aí levou lá alguns deles pra lá, foi uma atriz na época, não lembro o nome dela agora, não lembro se foi a Bridget Fonda, quem foi que foi junto também. Quando eles voltam a fazer shows, eles voltam já com Lucy in the Sky with Diamonds, eles já voltam com uma pegada mais indiana, George Harrison tocando cítara. Eles vão popularizar, aí vai ser o momento em que essa cultura esotérica oriental vai começar a ganhar espaço no ocidente. E aí um monte de guru que da Índia e tudo, ó, eles lá no ashram, olha lá o Paul, né, o George, enfim. Aí vários gurus da Índia vão ver isso e falar, opa, nos Estados Unidos o nosso movimento tá entrando, tá forte, deixa eu ir pra lá. Aí você vai começar a ter um monte de guru, e aí guru de verdade e cara que não era guru, que vai começar a se valer e falar, eu sou documentários no Netflix, nervosos. Tem, mostrando isso. E aí esse é o tipo também de conhecimento que vai começar a se popularizar na época, e aí o Woodstock é um produto disso, cara. Muito daí. É um produto disso. A era de ouro do ocultismo se espalhava. Artistas, escritores e futuramente músicos seriam influenciados por suas ideias. Décadas mais tarde, o rock, o cinema e a cultura moderna ainda repetiriam seus lemas. Abre aspas. Faça o que quiseres. Siga tua vontade. Tu és o teu próprio Deus. O que parecia liberdade era o mesmo veneno que envenenou o Éden. No fim da vida, Crowley estava só. O mago que se dizia imortal agora tossia sangue em um quarto escuro, dependente de heroína e morfina. O homem que pregava a libertação vivia acorrentado à própria carne. Em 1947, morria aos 72 anos em Hastings, Inglaterra. Suas últimas palavras teriam sido, abre aspas, eu sou perplexo, fecha aspas. E talvez ali ele tenha percebido a mentira que acreditou por toda a vida, a promessa de luz que o conduziu à escuridão. Mesmo morto, Crowley se tornaria uma figura mítica. Cantores, cineastas e ocultistas modernos citariam seus textos. Sua imagem estampou capas de discos e tatuagens. O profeta da nova era tornava-se o símbolo da rebelião espiritual. A chamada Era de Ouro de Aleister Crowley não foi dourada, foi feita de trevas disfarçadas de sabedoria. Prometia liberdade ao homem, mas o acorrentou ao próprio ego. Prometia iluminação, mas apagou a luz verdadeira. O lema, faça o que queres,
é o eco distante da primeira mentira dita à humanidade. Abre aspas. Certamente não morrereis, sereis como Deus. Fecha aspas. A mesma serpente que enganou a Eva agora sussurrava nos ouvidos do homem moderno. Crowley foi apenas seu mensageiro mais ousado. A Bíblia nos alerta. Abre aspas. Porque Satanás mesmo se transforma em anjo de luz. Fecha aspas. E muitos seguem esse falso brilho, acreditando estar despertando quando, na verdade, estão adormecendo nas trevas. A verdadeira era de ouro não nasce do homem, mas de Deus, e só será revelada quando Cristo voltar à glória. Porque a luz verdadeira não está dentro de nós, ela vem do alto. Você sabia que um único homem conseguiu ser chamado de a criatura mais perversa do mundo e ao mesmo tempo se tornar uma das figuras mais influentes do ocultismo moderno? O nome dele era Aleister Crowley. Nascido em 1875, Crowley cresceu em meio ao fanatismo religioso. Aleister Crowley quis ser o profeta de uma nova era, mas ao final provou que sem Deus, toda iluminação é apenas um eclipse da alma. E a voz do tempo ainda ecoa, lembrando ao mundo que, abre aspas, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, fecha aspas. Marcos 8:36.